Olá, muito bem-vindos ao Reflexões Espíritas deste domingo, 20 de novembro de 2022. E no programa de hoje, estamos trazendo as 3 questões do item sob título Pressentimentos, que está também no capítulo 9 e que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aproveitamos para pedir que se inscrevam em nosso canal, dê seu joinha e compartilhe para que nossa mensagem chegue a muito mais pessoas. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta e, como anunciado, as questões que passaremos a estudar neste programa, apenas 3 questões, estão no item sobre pressentimentos, que são questões muito bem respondidas pelos benfeitores espirituais e algumas inclusive comentadas pelo próprio Allan Kardec. No programa de hoje, portanto, a questão 522, 523 e 524. Vamos a elas. Na questão 522, Kardec interroga os benfeitores. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Ao que os benfeitores respondem a esse questionamento: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito o conhecimento das fases principais de sua existência e do gênero das provas que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, portanto, vejam que necessariamente um pressentimento não é uma dica do nosso benfeitor espiritual, do nosso espírito protetor. Pode ser a de um espírito que nos quer bem, qualquer espírito, inclusive um espírito familiar, que já desencarnado há algum tempo ali, acompanha aquele núcleo familiar e nos quer muito bem. Quem sabe um avô, um pai, uma mãe, um irmão, irmã, e se algum espírito que já anos anteriores foram encarnados naquele seio familiar ali e que por afeição aproxima-se da família e recebe permissão de acompanhar o desenvolvimento daquela família, e aí pode nos sugerir aquela sensação que chamamos de pressentimento. Pode também, claro, ser nosso próprio benfeitor espiritual. Mas também eles deixam claro aqui que pode ser uma reminiscência que guardamos do nosso programa reencarnatório. Todos lembramos que lá na espiritualidade, antes de encarnarmos, nós, com a ajuda de nossos benfeitores, criamos um novo programa reencarnatório em que ali temos conhecimento de todas as dificuldades que teremos, até mesmo porque muitas delas nós mesmos que arrolamos, nós mesmos que solicitamos. Não temos o detalhamento, é claro, de como superá-las,
exatamente de qual será o caminho, mas nós conhecemos aquelas provas porque foram escolhidas por nós, foram sugeridas por nossos benfeitores e foram aceitas, então ficam lá guardadas, sedimentadas em nosso inconsciente, no mais profundo de nossa alma, e quando se aproxima daquele evento, aquela reminiscência vem justamente à tona para que nós possamos nos organizar. Aquele aviso assim, olha, está chegando aquela prova que você pediu, então se prepara, sabe? E aí então fica muito claro essa situação. Portanto, os nossos sentimentos eles podem ser algo natural, emanação natural do mais íntimo de nosso ser, uma reminiscência que está lá guardada em nossa consciência e que vem à tona com esse propósito justamente de nos auxiliar, então uma reminiscência de algo que nós solicitamos dentro da nossa série de provações. Pode ser um espírito querido, um espírito que nos quer muito bem, talvez eu havia citado familiares, mas não só familiares, também amigos do seio familiar, que por um grande carinho, uma grande afeição ao nosso núcleo familiar e a nós mesmos, acabam nos sugerindo, de repente, sobre um determinado perigo, nos alertando sobre algo. Ou nosso próprio benfeitor espiritual, cujo propósito é realmente nos orientar. Então, fica muito difícil de se precisar exatamente qual é qual é a origem, certo? Bom, vamos à questão seguinte. Na questão 523, o Kardec interroga os espíritos da seguinte forma: como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Então, já que é um tanto vago essa origem, assim, até porque bem sabemos que poderemos estar recebendo sugestões no nível espiritual de espíritos que não são tão chegados, que não nos querem tão bens assim. Né? Sabemos que nos comunicamos o tempo inteiro, basta estarmos abertos à recepção, estamos em condição receptiva, estaremos recebendo injunções diversas do plano espiritual. E claro, cabe a nós justamente estruturarmos o nosso sistema de defesa, elevando o nosso padrão vibratório a fim de que possamos evitar a aproximação de espíritos com vibração não tão boa e que possam vir a começar a nos sugerir procedimentos, pensamentos, ações que não sejam muito boas. Mas no fim, em função dessa incerteza, com base nesse conhecimento que temos desta possibilidade, o que devemos fazer? Como é que ficamos? Os benfeitores eles respondem a Kardec a esse questionamento da seguinte forma. Vejamos aqui. Disseram eles a Kardec: quando te achares na incerteza, o teu bom espírito, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então percebam a resposta aqui, né? Que ela é realmente uma resposta relativamente pequena nessa questão, entretanto muito apropriada. Então, quando estivermos nessa incerteza, poxa, essa impressão que recebo, essa sensação que recebo aqui, este pressentimento, é
para uma ação boa ou não, isso resultará em um bem ou não. Essa vontade que estou de tomar tal decisão em função dessa situação que se apresenta, estou com esse pressentimento de realizar tal ação. Isto é bom ou é não? Ou não? E os benfeitores deixam muito claro. Ora, invoca o teu bom espírito. Ora a Deus soberano e Senhor de todos, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então vejam que esse é o caminho, na incerteza. Ora a Deus, invoca do fundo de seu coração o amparo de teu benfeitor. Ele sempre responderá. Sempre haverá uma resposta do plano espiritual superior. Então, não desacreditem nisso, meus amigos. Isso é verdade. Se você orar profundamente, com sinceridade de seu coração, rogando auxílio a Deus, aos benfeitores espirituais, tenha certeza, Deus enviará um de seus colaboradores amados. Deus lembrará o nosso benfeitor, olha, estão te chamando aí. É claro que isso é uma brincadeira, na verdade eles estão sempre atentos a nós, né? Mas receberemos sim auxílio, com certeza. O ideal é que, após tomarmos essa iniciativa, relaxemos, esqueçamos de tudo, respiremos um ar puro e deixamos a coisa rolar. Tenha certeza que o caminho certo se manifestará, ou uma pessoa que virá dar um apoio a nós aparecerá misteriosamente e convirá com aquele propósito. Receberemos auxílio, sim, tenho certeza disso. Bom, vamos ao nosso último questionamento, então, deste programa. Esse tem um parecer de Kardec, um comentário, a resposta dos benfeitores também é relativamente curta e há uma consideração de Kardec ao final. Na questão 524, questiona Kardec aos benfeitores: os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Interessante esse questionamento, né? Então, os conselhos dos protetores objetivam unicamente nosso procedimento moral, ou ele também objetiva o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular, que não tem a ver apenas com as questões morais, mas com as questões de conduta do dia a dia, né? Se bem que, no meu entender, né, todo o procedimento que devemos ter em todas as questões, absolutamente todas as questões, devem ser guiadas por padrões morais, já que previamente definimos e que tentemos, assim, com o máximo de rigor possível, seguir. Bom, mas vamos ao que dizem os benfeitores. Responderam eles a Kardec: tudo, eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Então vejam que o meu pensamento aqui convergiu realmente com o que os benfeitores respondem a Kardec, né? Então esses conselhos deles devem ser utilizados para tudo, não apenas nas questões morais, mas também nas nossas questões aqui de fórum bem mais íntimo, que não tem a ver apenas com questões morais. Todas as questões particulares, profissionais, sabe, os nossos atos. Por isso que se comenta sempre assim, né, a questão da observância
da conduta ética e moral. Devemos ser profissionalmente éticos sempre, não é apenas quando convém. Da mesma maneira, esta ética também deve ser acompanhada por um senso moral elevado. Não adianta sermos rigorosos eticamente e não termos uma moral condizente com o rigor ético que tenhamos nosso proceder ou exijamos do outro, certo? Bom, Kardec, a essa resposta dos benfeitores, ele diz o seguinte: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Olha que interessante isso, né? Examine cada uma das diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos e se houveram escutado. Então é interessante aqui ver justamente essa consideração de Kardec, né? Que é sobre o auxílio que eles nos dão. Então, eles sempre nos falam mediante a voz da consciência. E como já muitas vezes referi aqui, a maneira de Deus intervir em nossas vidas muitas vezes se fazem por outras pessoas, pelo direcionamento de outras pessoas à nossa vida. Muitas vezes estamos ali aflitos com um problema e rogamos, como bem sugerido aqui pela resposta dos benfeitores na questão anterior, rogamos intimamente a Deus para que nos auxilie, ao nosso anjo protetor. E muitas vezes a solução vem através da visita de um amigo, uma visita inesperada, e que no meio de uma conversa, interesses acabam convergindo e ali nós temos a solução para o problema que então nos queixávamos. E vejam que Kardec deixa aqui claro que algumas vezes até poderemos ignorar esse auxílio. Pedimos a Deus o auxílio, Ele manda o auxílio através de um amigo que nos mostra muitas vezes que a solução era simples, muito evidente, porém, de tão simples essa solução, e até muitas vezes o conselho de nosso amigo, a sugestão de nossos amigos, esse amigo que vem se apresentar, sob direção da divindade, acabamos ignorando porque muitas vezes por orgulho, por vaidade, chegamos àquela conclusão do tipo, mas isso eu já até considerei, entretanto, não seria tão simples assim, resolvemos ignorar. E aí pagamos o preço. É muito simples. Então, olha que interessante, realmente. A doutrina espírita, ela traz isso em seu bojo. É muito simples de se entender e de se conviver. Basicamente, estarmos atentos a tudo. Deus fala conosco o tempo inteiro. E se nos queixarmos, os benfeitores estão aí para nos auxiliar e nem sempre vão nos dar a resposta que queremos, seja intuitivamente, seja através de um amigo ou amigos que venham e fiquem sabendo daquele problema e nos aconselhem. São amigos verdadeiros mesmo, né? Não manifestam interesses ocultos assim em cima da situação, mas com a mais simples sinceridade expressam esse pensamento que acaba muitas vezes convergindo com algo que até já consideramos. Entretanto, desprezamos por achar que seria bobagem, não seria esse o caminho. E aí acabamos ignorando e pagamos o preço, mas a verdade é essa. Deus fala conosco, sim, Ele nos responde o tempo inteiro
e basta que perguntemos. Mas voltando à questão aqui, ao âmago do nosso programa, que é essa questão dos pressentimentos, ah, são apenas 3 pequenas questões, mas que falam muito. Elas realmente esclarecem o que são esses pressentimentos. Voltando lá àquela questão inicial, né? Ah, que, que podem ser realmente sugestões de nosso benfeitor, de qualquer outro espírito que nos quer bem, seja familiar ou seja de convivência próxima ao núcleo familiar, ou então até mesmo a reminiscência que está lá no fundo da alma, de lembranças do plano espiritual ainda, quando nos comprometemos com uma série de situações cujo propósito no nosso programa reencarnatório é justamente a nossa elevação moral, a nossa melhoria dentro de nossa escala evolutiva. Ok, pessoal? Bom, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Quem não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas possam também se agregar a essa grande família e compartilhar desses belos estudos das 1019 questões de O Livro dos Espíritos, certo? Então, até nosso próximo programa. Um grande abraço e uma bela semana a todos.